Quem é Alex Profeta? Alex Profeta é uma criança que nasceu e se criou em uma família muito boa. Morei com meus tios durante muito tempo e eles me davam uma ótima educação. Mas dentro de mim havia sempre um vazio. Havia sempre um desvio de comportamento. E isso me levou, ainda muito novo, às drogas e à dependência química. A dependência química, ela consumiu durante muito tempo a minha vida e me fez sofrer. Mas me fez sofrer muito. Eu lutei durante muito tempo para sair das drogas. Sofri, morei na rua, saí, me afastei da minha família para não fazer a minha família sofrer. E a dependência química e as drogas me consumiam a cada dia. Eu tive overdoses, tentativas de suicídio. Cheguei ao ponto de cortar os pulsos para tentar realmente me suicidar. E lutei de todas as formas para tentar mudar e não conseguia sozinho. Depois que me lancei nas ruas para poder viver como mendigo, sofri muito. Sentado em um banco de praça, uma pessoa sentou do meu lado e começou a me falar da possibilidade de poder mudar, conhecendo um Jesus que eu não conhecia. Eu não acreditava nessas coisas. Mas ele começou a me falar de tantas possibilidades que eu comecei a querer experimentar disso. E por experimentar, eu acabei indo para a igreja e iniciando a minha libertação com drogas. E com 2 anos que eu estava na igreja, eu já me sentia totalmente liberto das drogas. Mas durante muito tempo, eu fiquei nessa de estar na igreja. Até que pessoas, amigos, que também sofriam com dependência química e com as drogas, começaram a me procurar para buscar ajuda, para pedir socorro, porque elas também queriam se recuperar como eu me recuperei. Eu fiquei sem saber o que fazer e comecei a dar conselho, me reuni com elas, a gente sentava na rua às vezes para conversar, mas aquilo não era suficiente. Elas precisavam ser acolhidas, elas precisavam ser guardadas. Então eu resolvo alugar uma casa e iniciar um projeto para poder começar a ajudar os amigos a se recuperar da dependência química. E usando a minha experiência, eu comecei a mostrar para eles tudo que eu tinha feito para poder me afastar das drogas e traçando um projeto para que eles fizessem a mesma coisa. Eu não entendia que não havia uma regra. Eu fui aprendendo aos poucos. Nesta casa, eu cheguei a ter 22 pessoas. Vinham pessoas de tudo que era lugar. Então quem tinha na sua família um dependente químico, um drogado, começou a me procurar. E eu comecei a colocar todas as pessoas ali dentro. Eu não conseguia dizer não para as pessoas. E eu cheguei a ficar com essas 22 pessoas, a ponto de receber ação de despejo a primeira vez. Depois eu tive que alugar um sítio e fui para lá também, e recebi ação de despejo também, porque eu comecei a ter 66 alunos, não mais 22. Até que chega o ponto de que eu não tinha mais o que fazer. Eu precisava comprar um lugar, não tinha mais como recuar. Então, a casa que eu estava construindo para minha família eu vendi. Vendi o carro que eu andava, que era o único carro que eu tinha. Comprei um sítio e comecei a fazer um projeto de verdade. E aí nasceu o Projeto Cádiz, o Centro de Recuperação Projeto Cádiz. E esse nome começou a ser soprado em todos os cantos, e aí começou a vir gente de outros estados, de outros municípios, e eu comecei a ter muita gente para recuperar. Eu entendi que cada região da Bahia precisava ter uma casa como aquela, um lugar como aquele, e comecei a incentivar pastores e amigos a construir e a fazer casas como a que eu fiz. E aí começou a nascer vários centros de recuperação através dessa influência. Logo eu entendi de que aquilo eu estava fazendo em meio ao evangelho, que precisava realmente cada vez mais experiência da minha parte. E aí vem o ministério pastoral na minha vida. Eu me torno pastor daquelas ovelhas que eu colhia das ruas. Eu viajava pelas cidades, às vezes passando 2, 3, 4, 5 dias nas estradas, mas dessa vez eu já não estava mais tentando me matar e nem me drogando. Eu estava justamente evangelizando as pessoas das ruas para que elas pudessem vir para o centro de recuperação. E eu trazia elas, seja de onde for. E eu fiz isso durante muitos anos. Logo,
esses centros de recuperação que foram se abrindo por vários lugares começaram a passar pelas mesmas dificuldades que eu passava. Viviam de porta em porta, como eu vivo até hoje, pedindo comida, pedindo ajuda, porque não existe nenhum tipo de incentivo por parte do governo federal, estadual ou municipal. A maior parte dos centros de recuperação e das comunidades terapêuticas sofrem porque não tem recurso. Elas querem ter corpo técnico, elas querem ter recurso, querem trabalhar de forma decente, mas falta recurso para isso, falta política pública para isso. Então eu comecei a juntar todas essas pessoas e a gente começou a se ajudar mutuamente. Um ajudava o outro, um com a experiência de uma instituição ajudava a outra. E aí eu tive a grande ideia de montar uma federação. A Federação das Comunidades Terapêuticas da Bahia, a Federação dos Centros de Recuperação. E aí começamos a unir uma grande força. Veio instituições de todos os lugares, de todos os cantos da Bahia, para fazer parte da federação e fazer com que isso se tornasse algo forte, algo verdadeiro. E hoje ela existe. Com a federação, os pastores e amigos que fazem parte desse elo começaram a entender de que a gente precisava de uma representatividade, a gente precisava ter força para lutar e que a gente precisava de um representante. E começamos a conversar que precisava de alguém que fosse eleito deputado estadual ou federal, que tivesse um cargo eletivo para nos representar verdadeiramente aqui na Bahia. E aí surge a ideia de ter uma candidatura a deputado estadual e o meu nome é escolhido para ser feito isso. Confesso que no início eu relutei, mas logo eu entendi que era uma missão e que eu precisava fazer. Eu também sofria por ver pessoas na rua com drogas, pessoas abandonadas e também não ter condições de acolhê-las mais. Então foi necessário lutar. Então eu aceitei o desafio. Hoje sou candidato a deputado estadual. Estou candidato a deputado estadual para lutar por essas instituições, para lutar por você que tem um dependente químico dentro da sua casa, para lutar pela sua família que sofre com o álcool, com as drogas, para lutar por pessoas que estão abandonadas nas ruas, porque foram abandonadas pelas suas próprias famílias, senhores de idade, pessoas que não têm mais perspectiva nenhuma, que sofrem muitas vezes doentes, mendigos que estão sofrendo na rua, que precisam de uma casa de acolhimento ou de um centro de recuperação. Essa candidatura é para ajudar essas pessoas. Ela tem uma causa. Não peço a você que vote por votar, vote porque tem projeto, vote porque tem causa, vote porque tem plano para ajudar o próximo. É isso que representa a minha candidatura. Eu sou Alex Profeta. Estou candidato pelo PTB 14114. Entenda isso. Eu conto com você. Eu conto com seu apoio. Eu conto com seu voto.